Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Unimed, nossa quarta edição, que hoje vai falar da saúde do homem. A gente trouxe até aqui o nosso urologista, Dr. Fábio Dantas, para falar sobre câncer de próstata. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Papo Unimed, esclarecendo alguns assuntos sobre câncer de próstata. E é um assunto muito importante, né? O senhor estava dizendo. Fala um pouquinho sobre a importância desse tema. Bom, o câncer de próstata, ele é o câncer mais comum no homem depois dos cânceres de pele, né? Que atinge toda a população, câncer de pele. Então, pela relevância, pela quantidade e a estatística de pessoas acometidas por essa doença, todos os anos nós temos no dia 17 de novembro o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Então a gente faz muitos eventos para poder chamar a população, as pessoas a fazerem o autocuidado e evitar que essa doença avance. Excelente, doutor. Então a gente está aqui também nessa linha de cuidado, falando sobre câncer de próstata para os nossos curtidores. E estou aqui com o meu tablet em mãos, como sempre, esperando a sua pergunta. Quero muito que você faça perguntas para a gente responder com o nosso grande médico aqui. Mas para começar, a gente vai começar sempre com as nossas perguntas dos clientes aqui na nossa telinha. A gente já tem até uma pergunta preparada aqui, né? Doutor, a gente vai fazer a pergunta, o senhor responde, o curtidor faz, a senhora também responde, né? Ok. Aqui Prazer. o senhor vai falar bastante hoje. Vamos papear muito hoje. Exatamente. Doutor, o câncer de próstata afeta apenas homens idosos? A partir de que idade se deve iniciar essa prevenção? O câncer de próstata, ele atinge as pessoas na faixa etária mais comumente acima de 5, na quinta década de vida. Ele pode acometer jovens, mas é muito raro. Então a prevalência do câncer de próstata é maior nas pessoas a partir da quinta década de vida. Então hoje a Organização Mundial de Saúde, ela determina que todos os homens devem fazer prevenção de câncer a partir dos 50 anos. Se ele tiver um parente de primeiro grau que tenha sido acometido da doença, ele tem que começar com 45 anos de idade. Então, hoje está estabelecido que 50 anos é a idade em que os homens devem começar a fazer a prevenção. Jovem, né? Porque 50 Muito jovem, anos é jovem. Pra você ter uma ideia, na faixa de 50 anos, 10% dos homens já têm câncer de próstata. Nossa. É muito alta a prevalência, muito alta. E à medida que a idade vai aumentando, a incidência vai aumentando. Então, assim, na 8ª década de vida, ou seja, aos 80 anos, nós temos uma estatística que demonstra que 80% dos homens têm câncer de próstata. Nossa. E se as pessoas vivessem ou viverem mais de 100 anos, se for feita biópsia em todas as pessoas, sempre vai ter um foco de câncer de próstata. Então, à medida que a idade vai aumentando, a estatística vai aumentando também da incidência de câncer. Eu particularmente desconhecia esses dados. Realmente bem alarmantes, né, doutor? Para você ter uma ideia, o câncer de próstata ele é tão prevalente que ele é o primeiro, o segundo lugar, que seria pulmão e outros órgãos, fica um terço da estatística do câncer de próstata. Ele é 3 vezes maior do que o segundo colocado de incidência na população masculina. Olha só, viu, gente? Vamos lá, vamos falar mais sobre isso, porque é um tema muito importante mesmo, né? A gente vai para mais uma perguntinha aqui dos nossos clientes. Olha só, começaram as perguntas sobre o exame de toque. O exame de toque é a única maneira de diagnosticar? Esse é o grande medo, né? É o pavor dos homens, né? Isso a gente fala sempre, eu tenho falado nos hospitais onde eu trabalho também como urologista. Os homens muitas vezes eles perdem aquela janela em que o diagnóstico pode ser feito para a cura porque eles têm medo do toque. Quer dizer, o toque é o exame que o urologista vai detectar um pequeno tumor, um nódulo minúsculo que pode ser retirado e curado. Se ele não fizer o toque, ele vai perder aquela oportunidade do câncer estar localizado e ele vai evoluir para uma fase mais avançada e ele vai perder a oportunidade de cura. Então o toque é o exame mais importante. Sim. E o Hoje nós temos um exame chamado PSA, né? Ele, desde 80 que o PSA foi desenvolvido, descoberto, é uma enzima que existe na glândula e que ela é feita no sangue. Esse PSA, quando ele está aumentado, pode haver câncer naquela próstata. Então é um dado que a gente tem para suspeição de câncer. Mas o toque é o mais importante. O toque é importante quando se tem um diagnóstico ou se tem uma suspeita, ele é seguido de uma biópsia. Então a gente tem o PSA, o toque, e em havendo
um nódulo suspeito, segue-se com ultrassonografia transretal e biópsia. Então, assim, o toque é importantíssimo. Eu diria que é o mais importante. Ótimo, tá ótimo. Vamos para mais uma pergunta. Quais são os sintomas do câncer de próstata? É uma pergunta muito importante, porque a gente fala reiteradas vezes que o câncer inicial ele não tem sintoma. Então, assim, se as pessoas esperam sintomas para procurar o médico, elas estão cometendo um grande erro. Então, eu sempre repito e eu enfatizo. A prevenção deve ser feita sem que haja qualquer sintoma. Deve ser feita no período, na idade adequada, ou seja, 50 anos ou 45, se houver algum parente de primeiro grau que tenha câncer de próstata. Então, assim, se a pessoa tem sintoma, provavelmente essa doença já estará avançada. Ela deverá ser tratada, é claro, diagnosticada e tratada, mas ela deve procurar o urologista sem sintoma. Eu ouço diariamente no consultório as pessoas dizendo: doutor, eu não vim fazer o exame antes porque eu não sentia nada. E isso é um grande erro. A pessoa deve procurar a prevenção sem que haja qualquer sintoma. Essa é a grande tacada, essa é a grande jogada para a cura do câncer de próstata. Excelente. Ótimo, vamos lá. Mais uma perguntinha da nossa telinha. Lembrando que estamos ao vivo, através do nosso Facebook, e a gente está à espera da sua pergunta aqui, e o Dr. Fábio vai respondê-la imediatamente. É só você fazer, ele vai responder, tá certo? Vamos continuar com as nossas perguntinhas. Quais são as opções disponíveis de tratamento? É comum ser reincidente? É comum eu ter câncer de próstata, me curar e ter de novo câncer de próstata depois de uma cura? 90% dos cânceres que são diagnosticados precocemente, ou seja, naquela fase inicial em que a pessoa procurou sem sintoma e descobriu um nódulo pequeno, eles têm 90% de chance de cura total, não tem reincidência do câncer. Porém, existem aqueles casos que são limítrofes, em que a pessoa chegou no urologista já numa fase em que o câncer está quase avançado localmente. Nessa circunstância, depois da cirurgia, pode haver uma possibilidade de reincidência do tumor. Nesses casos, existe a opção de tratamento complementar, que nós chamamos adjuvante. Pode ser feito radioterapia, pode tomar hormonioterapia, pode fazer quimioterapia também. Então, além da cirurgia, quando há reincidência, existem outras opções de tratamento. Entendi. Olha só, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce, né, doutor? Precoce, para que não haja reincidência, para que o câncer seja curado numa fase em que ele não vai mais voltar. Tá joia. Não é isso? Não ser mais um pesadelo. Não ser um pesadelo. Tá ótimo. Vamos lá, mais uma pergunta. Doutor, quais são as chances de se ter incontinência urinária ou impotência sexual após o tratamento do câncer? O grande medo dos homens, além do diagnóstico inicial, são as consequências da cirurgia, do tratamento. Então, assim, a cirurgia da próstata, do câncer de próstata, é uma cirurgia radical, em que a gente, além da próstata, a gente tira as vesículas seminais e faz uma anastomose, ou seja, faz uma junção da bexiga com a uretra, do canal da urina, que é exatamente onde havia o local da próstata. Nessas cirurgias, existe uma estatística que mostra que quanto mais idade o indivíduo tenha, o paciente tenha, mais ele pode ter dificuldade sexual ou de ereção no pós-operatório. E também, eventualmente, ele pode ter uma incontinência, ele pode ter uma perda de urina sem conseguir controlar quando ele é diabético, quando ele é mais idoso, ou tem outras comorbidades. Então, assim, um paciente muito obeso, um paciente que já é diabético, um paciente que já fez uma cirurgia anterior para uma doença benigna, esses pacientes, ou que já fez algum tipo de radioterapia, esses pacientes eles têm uma chance maior de ter essas complicações de disfunção sexual, disfunção erétil e de incontinência urinária. Mas na grande maioria as pessoas não vão ter incontinência e não vão ter disfunção. A grande maioria, se diagnosticada precocemente, se curada, se tratada corretamente, os resultados não vão trazer essas consequências indesejáveis para o paciente. Ótimo. Eu acho que eu vou ficar repetindo direto que o diagnóstico precoce aqui é fundamental, né? Tem que repetir, porque todos os anos, quando chega no período da próxima a data, né, comemorativa do Dia Mundial de Prevenção de Câncer de Próstata,
ainda a gente recebe muitas dúvidas das pessoas perguntando se realmente precisa fazer o exame porque não tem sintoma. E a gente sempre repete, é uma doença silenciosa, ela não causa sintoma no início. Então, assim, quando a gente diagnostica um câncer de próstata com um nódulo de 0,5 centímetro, de 1 centímetro, ele não tem como causar qualquer sintoma. Então, é importante que a pessoa faça a descoberta com o urologista, na idade certa, na prevenção adequada, sem sentir nada. Excelente. E começaram a chegar as perguntinhas dos nossos curtidores. A Mara Fernandes até perguntou, na linha do que a gente estava falando, né? Perguntou se homens jovens podem ter câncer de próstata, né? Queria que o senhor repetisse, por favor. Eu há um tempo fiz uma prevenção, um grupo de homens em uma empresa, e eram todos acima de 45, 50 anos. Né? Uns que tinham pai que teve câncer, outros que não tinham câncer de próstata na família, acima de 50 anos. Então. E um deles tinha 35 e resolveu fazer, que não foi a indicação, porque ele não estava na faixa. E muito novo, E né? coincidentemente essa pessoa tinha. Então é um caso pontual, não é comum um jovem de 30 ou até 35 anos ser acometido de câncer de próstata. Existem aqueles cânceres que não são os cânceres de adenocarcinoma, que são sarcomas que podem dar em crianças, mas aí é uma coisa muito mais rara e não é o câncer que acomete a próstata de uma forma mais frequente que a gente conhece no dia a dia. O Domingos Sávio perguntou: qual o assunto que o homem mais tem medo quando chega ao consultório? Domingos, nos Estados Unidos, as pessoas, na década de 80, quando foi descoberto o PSA, passaram a fazer as cirurgias de câncer e eram curadas. Elas tinham muito medo do câncer. Depois que o câncer foi dominado e que as pessoas aprenderam que podiam se curar, daí elas passaram a uma segunda preocupação, que é a disfunção sexual, que é a parte de disfunção erétil, que antigamente chamada de impotência sexual. Então, assim, inicialmente o câncer, né, que é o que nos dá o grande medo. Quando a gente sabe que está curado do câncer, a gente vai se preocupar com a parte sexual. Não é isso? Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm medo realmente é da doença, é de morrer daquela doença, daquele câncer. E depois que ela está acomodada, que ela está tranquila, que ela está curada, daí ela vai se preocupar com o problema da disfunção. Vem o receio da disfunção, né? O Davi Bastos perguntou se existem hábitos e atividades que diminuem a possibilidade de desenvolver o câncer de próstata. Com certeza. A forma mais comum, a melhor forma de você curar o câncer é você prevenir precocemente, tá? E além da hereditariedade, que é a coisa que vem do sangue, que vem da família, né, de pais que tiveram câncer, tios que tiveram câncer de próstata, existem fatores que podem também ser importantes na gênese, ou seja, na origem do câncer. Uma alimentação saudável. Hoje em dia, alimentos gordurosos, ricos em gorduras saturadas, a gente sabe que eles são fatores de risco para vários tipos de cânceres, inclusive o câncer de próstata. Então, assim, uma alimentação saudável, rica em fibras, em cereais, em legumes. Existe uma estatística que mostra que a população oriental ela tem menos câncer de próstata. Por quê? Porque ela se alimenta com menos gordura, com menos alimentos saturados, gordura saturada, menos carne vermelha. Essas pessoas, quando migram ou imigram para os Estados Unidos ou para um país do Ocidente e mudam a dieta, elas passam a ter a mesma frequência, a mesma estatística de câncer que a população local. Então, isso é uma prova de que a alimentação é fundamental para a pessoa ter uma vida saudável e evitar câncer, inclusive de câncer de próstata. O cigarro, né, o tabagismo, o álcool, sedentarismo, está provado que as pessoas sedentárias são mais suscetíveis a cânceres e o câncer de próstata não é diferente. A obesidade hoje é considerada um fator importantíssimo de risco para câncer de próstata. Então, assim, está tudo na mesma coisa, né? Mudar hábito alimentar, fazer atividade física, sair do sedentarismo e ter uma vida saudável, ter uma qualidade de vida melhor, evitando assim o câncer de próstata. Excelente, doutor.
A Raquel Lima, ela fez uma pergunta que a gente até já acabou de discutir, eu gostaria que o senhor repetisse para ela. Quais os tipos de exame para detectar o câncer de próstata? Raquel, vou falar aqui de uma pessoa, o José. José tem 50 anos, o pai não teve câncer, ninguém teve câncer de próstata, o que ele deve fazer? Na rede da Unimed, tem vários urologistas, ele vai marcar uma consulta e o urologista vai pedir exames de sangue, vai fazer o exame físico e aí no exame de sangue ele vai ver o PSA se está na faixa normal e ao examinar a próstata ele vai ver que está normal. Então essa é a forma de fazer o diagnóstico de câncer. Se o urologista detectar um nódulo suspeito de câncer, aí ele vai continuar com a investigação. Nessa continuação, aí ele provavelmente irá pedir uma biópsia desse nódulo, para poder a patologia, o exame patológico, determinar se naquele nódulo confirma um câncer de próstata ou não. Então, assim, a ordem é essa. Procura o urologista, faz os exames de laboratório, que são o PSA, exame de sangue, o urologista examina, se não tiver nada, o PSA normal, ele volta depois de um ano e anualmente ele faz essa rotina. Então é anual, né? É anual. A rotina é anual porque a gente estabelece que 12 meses é o período de segurança. Então, assim, como os cânceres variam de agressividade, a gente sabe que tem cânceres que evoluem muito rápido. Então, se ele passar 1 ano e meio, 2 anos, com um foco de câncer que seja de alto grau, que vai evoluir rápido, ele pode perder a oportunidade de diagnosticar o câncer na fase curável. Então, a gente estabelece 12 meses, o intervalo ideal para fazer as revisões anuais. Excelente. Vamos para mais uma pergunta aqui da nossa telinha. Doutor, tomate ajuda a prevenir o câncer de próstata? Olha, frutas, legumes, verduras, cereais, eles são importantíssimos na alimentação da população, das pessoas. A gente sabe que alguns alimentos eles são antioxidantes. O que significa isso? Eles protegem as células naquela deterioração que muitas vezes ela pode inflamar ou ela pode evoluir para um câncer. No tomate existe uma substância chamada licopeno. Essa substância ela é considerada uma substância antioxidante, ou seja, ela protege o epitélio. Existem vários trabalhos com licopenos. Alguns contestam, dizendo que não existe uma evidência científica. Mas o que eu vou dizer é que deve fazer bem porque é um alimento saudável e o licopeno é uma substância que realmente ele é considerado um protetor do epitélio. Então, eu acho que é uma substância boa que as pessoas devem se alimentar sim com tomate para evitar não só o câncer de próstata, como para ter um organismo saudável como um todo. Não é isso? Engraçado que existem os mitos, né? Tinha um vizinho meu que comia muito tomate e teve câncer de próstata. Ele ficou indignado. Né? Não existe, né? Às vezes na medicina existem aqueles períodos em que as pessoas descobrem substâncias que têm alguma ação, mas quando se coloca na estatística de um modo geral, aí a evidência não chega a ser tão forte, tá? Existe uma evidência que se pensava ser uma evidência muito grande, depois passa-se a ver que não é uma evidência tão forte. Então, a pessoa que come tomate, ele com certeza ele não vai ter 100% de garantia que ele não vai desenvolver um câncer. Ou qualquer pessoa desenvolver outro tipo de câncer. Mas com certeza a alimentação saudável, atividade física, sair do sedentarismo, evitar a obesidade, ele está para o caminho correto. Então são várias atitudes que a gente deve tomar, não uma só. Então porque eu como muito, eu bebo muito, eu fumo muito e eu vou comer tomate, eu não terei câncer de próstata. Isso é um grande erro. A gente procura diminuir os riscos, né? Diminuir os fatores de riscos. Joia. Doutor, a Natália Veloso fez uma pergunta voltando para aquela nossa pergunta dos exames, mas que eu achei muito interessante. Obtendo resultados normais nos exames de sangue, o exame de toque é dispensável? Isso é uma pergunta interessante. Geralmente, o PSA, quando ele é baixo, ele tem uma estatística muito pequena de câncer. Tá? Por exemplo, o PSA, vamos supor que ele chega a 2 nanogramas por decilitro. Se eu tiver um PSA de 0,5, eu preciso fazer o toque
Precisa. Existem cânceres de próstata que produz pouco PSA. Então há uma regiãozinha da próstata que o câncer ele evolui de uma forma muito rápida, é um câncer muito agressivo e ele não produz muito PSA. E por outro lado, o toque é importante para fazer um padrão. Eu sempre chamo a atenção, a próstata ela tem doenças, nem todas são de câncer. Você pode ter um adenoma benigno e que vai obstruir a urina e essa pessoa vai ter que se operar para tirar esse adenoma, para urinar bem. Então assim, o toque ele não só para evitar não só para diagnosticar um câncer precoce, como também para que o médico ele tenha um padrão daquela glândula para que ao longo dos outros anos o médico saiba a evolução do aumento daquela glândula, benigna ou não. Então assim, o toque é sempre muito importante. Ótimo, doutor. Vamos para mais uma pergunta da nossa telinha. Obesidade e sedentarismo tem relação com o câncer de próstata? O senhor já havia falado? Falei e não custa nada repetir. Sedentarismo, ele tem interferência, o sedentarismo é um fator de risco não só para câncer de próstata, para patologias cardiovasculares, problemas neurológicos. A pessoa que é sedentária está exposta a várias doenças, né? Cálculo renal e muitas outras patologias. O câncer não foge à regra. O sedentarismo hoje ele é considerado um fator de risco para vários tipos de câncer e também de próstata. A obesidade hoje ela é considerada um dos fatores fortes. As pessoas obesas têm muito mais chance de ter câncer de próstata. Então, assim, nos congressos internacionais a gente já vê a obesidade como sendo um grande fator de risco para desenvolver câncer de próstata. Ótimo, doutor. A gente vai para a próxima pergunta. Doutor, é possível fazer uma prostatectomia preventiva? Falei direito? Falou? Está certíssimo. A prostatectomia, a retirada da próstata. Teve aquela coisa da mama, que aquela atriz fez a mastectomia para tirar a mama, porque a família tinha Angelina Jolie. Porque a mãe, ela tinha um DNA que né, pelo estudo mostrava que ela tinha uma chance de ter câncer de mama. Se o indivíduo tem um pai que teve câncer de próstata e tem um outro tio que ele tem uma chance maior de ter câncer de próstata. Mas não é como na mama, ele não vai fazer a cirurgia preventiva, porque a agressão da cirurgia, os resultados com efeitos eventualmente de disfunção erétil, não justifica a cirurgia. A cirurgia só deve ser feita preventivamente quando é feito o diagnóstico do câncer. Excelente, doutor. Nós já estamos chegando ao fim do nosso Papo Unimed, hoje com o Dr. Fábio Dantas. E o Dr. Fábio Dantas, ele é gestor de uma das nossas unidades que se chama Medicina Preventiva. Doutor, fala um pouquinho sobre a medicina preventiva. É tão interessante o trabalho feito lá, por favor. Bom, hoje em dia uma operadora de plano, ela não se sustenta se não tiver prevenção, porque os custos são altíssimos, assim. A prevenção hoje para a qualidade de vida da população é muito importante. A nossa unidade lá, nós temos grupos de diabetes, de hipertensão, temos uma oficina fantástica de gestante, né? Que é a oficina de gestante que nós temos, né? Muitas colaboradoras participam. Um trabalho belíssimo, trabalho muito bem feito para nossos colaboradores. Orientação, nós temos o Dr. Luiz Carlos, que inclusive já esteve aqui, né? Que é o obstetra lá da nossa casa. Nós temos um grupo de atividade com o nosso educador físico, o Abel, que fazemos inclusive na praça, Vigílio Tavra ali, né? A gente toda terça e quinta tarde a gente tem um grupo. Né? Temos a obesidade infantil, nós temos temos psicólogos, temos nutricionistas que fazem esses grupos. Então, assim, isso é custo zero para os usuários, para os clientes da Unimed Fortaleza, né? Não tem custo adicional nenhum, é só procurar a medicina preventiva e ver os grupos, né? E muitas pessoas não sabem que existe, eu acho que é muito importante. E a casa está aberta para receber as pessoas que têm interesse. Parabéns, viu? É um trabalho muito bonito feito na medicina preventiva. A gente agradece, doutor Fábio Dantas, pela presença também aqui, por responder às nossas perguntas tão prontamente, falar da importância do diagnóstico precoce, né, doutor? Exatamente, diagnóstico precoce. Essa é a frase, né? A frase da vez, né? É a frase mágica, né? Diagnóstico precoce. Excelente. É o diagnóstico precoce. Excelente.
E agradecemos também vocês que interagiram, mandaram perguntas e tornaram o nosso Papo Unimed ainda melhor. Agradecemos imensamente. E a gente se encontra no nosso próximo Papo Unimed, tá certo? Em dezembro a gente já tem outro aí. Um beijão, muito obrigada e um bom dia.